Paz do Senhor, queridos. Uma ótima segunda-feira a todos. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, que vai dizendo assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Até aqui. Amados, nós estamos falando aqui de quando o Senhor chamou Moisés, né? E essa palavra, esse contexto, ele contém muitos estados. E um deles pode ser o que você está vivendo agora. Para quem não conhece, Moisés, ele nasceu num tempo difícil em que as crianças estavam sendo sacrificadas justamente por conta de uma promessa. E o que acontece? A sua mãe, para livrar a sua vida, esconde ele algum tempo. Em seguida, coloca ele no rio, dentro de eu acho que é betume o nome, né? Um cesto, né? Um cesto vedado. E justamente quem encontra por um propósito de Deus, amado, não é coincidência. A esposa de Faraó, o pessoal de Faraó encontra aquela criança e eles criam aquela criança. Muitas crianças foram mortas naquele tempo, mas Moisés ele escapou por conta deles terem acolhido ele, e eles adotaram Moisés. E Moisés cresceu ali, no palácio deles, e foi criado com a crença deles. E tem um contexto todo dentro dessa história, no qual ela procura alguém para cuidar dele, né, enquanto ele ainda é neném, e o Senhor prepara a mãe dele, né? A mãe dele ainda teve contato com ele, mas logo que ele cresceu, ele ficou ali junto com os egípcios, junto com o Faraó, e ele teve toda uma formação para ser alguém da linhagem deles. Só que aquele não era o seu lugar. Ele estava ali por um propósito de Deus. E quando chega o tempo, amados, ele percebe que ali não é o lugar dele. E ele foge daquele lugar. E aqui onde nós lemos, ele já está em outra terra. Ele se casa e ele apacenta as ovelhas de seu sogro, Jetro. Só que ali ainda não era o seu lugar, amados. E o Senhor Deus o encontra ali e o chama agora para seguir o seu chamado. E quantas vezes nós estamos em lugares que ainda não é o nosso lugar. E o Senhor nos chama para cumprir o propósito de nossas vidas. E muitas pessoas não entendem. Porque, amados, eu acredito que muitas pessoas questionaram quais motivos ele tinha para sair daquele lugar do Egito,
sendo que ele tinha riquezas, ele tinha poder, amados. Ele não passava mal ali, ele não trabalhava, não era escravo como as outras pessoas do seu povo, da sua linhagem. Mas ele fugiu daquele lugar, amados, porque algo dentro dele já estava clamando, amados, para cumprir o seu propósito no Senhor. E o Senhor o encontra naquele lugar, já nesse lugar no qual ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. E a palavra vai dizendo que ele via uma chama consumindo uma sarça, uma planta, só que essa planta ela não se consumia. E ele falou, não, eu vou ver o que está acontecendo ali. E quando ele vai virar para ver, o Senhor brada, a palavra vai dizendo que um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, vai dizendo. Mas quando fala que Moisés se propôs a virar, a palavra já vai dizendo que Deus bradou do meio da sarça. Não, então a gente entende que aquele anjo era o próprio Deus, chamando ele para cumprir agora o propósito da vida dele. E às vezes, amados, você se propôs a seguir esse propósito que Deus te propõe, o chamado de Deus. E as pessoas elas não entendem. Elas acham que você está sacrificando uma vida boa, sem motivos, que você não tem causa, que você está agindo precipitadamente ou até mesmo sem pensar. Mas, amados, não é dessa maneira. Nós que ouvimos o chamado de Deus, nós sabemos exatamente para onde o Senhor nos chamou. E Moisés, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Aqui vai contando que nesse primeiro chamado, ele temeu ao Senhor. Porque ele falava, Senhor, mas eu? E o Senhor falou, é você mesmo. Né? Então não importa o que as pessoas estão dizendo a teu respeito, se você decidiu seguir o caminho de Cristo, o Senhor te chamou, porque a palavra vai dizendo, ninguém vem a mim se o Pai não o enviasse. O Senhor, ele te enviou para fazer algo. Siga em frente, porque por mais que as pessoas não entendam o propósito, o Senhor, ele te chamou para chegar a um lugar, para ter uma recompensa, para ajudar mais pessoas além de si próprio, que era o caso de Moisés. Ele poderia muito bem ter uma vida boa, estável ali, mas o seu chamado não era para isso. Aqui a palavra do Senhor diz que o Senhor desceu para livrar um povo. E era através de quem? Era através de Moisés. Né? Que coisa linda. Então o Senhor está te chamando, não é só para fazer algo para si próprio, para si mesmo. É um chamado que engloba muitas pessoas. O Senhor quer fazer um grande mover através da sua vida. Não se negue a isso. Então, amados, nós estamos vendo que para o chamado do Senhor é necessário haver renúncia. E às vezes é renúncia, sim, de uma vida boa, de uma vida de luxo. Às vezes é necessário, amados. Porque nós vamos vendo que isso aconteceu com Moisés. E nós temos um exemplo claro na Bíblia que nem todo cristão, nem todo mundo que vai alcançar a salvação vai ter uma vida boa, de luxo ou uma vida estável. Nós vamos ver um exemplo também do rico e do Lázaro, que conta que Lázaro ele mendigava, né? E ele alcançou um lugar com Cristo. Então essa historinha aí que o Senhor me prometeu o melhor dessa terra, eu não aceito viver menos, eu estou requerendo de Deus uma vida boa, sem passar necessidade, isso daí tá fora de questão. Glória a Deus se o Senhor tem te abençoado, o Senhor, claro que o Senhor ele quer ver os seus bens, mas amados, tem pessoas que não vão viver uma vida estável, mas vão ter um lugar no céu. E tem pessoas que, preocupadas no seu próprio bem-estar, vão viver uma vida boa aqui, infelizmente não terão uma vida boa quando passar dessa terra. Que foi o exemplo do rico e do Lázaro. Então, amados, às vezes a gente tem que parar para se questionar se a vida que a gente tem levado realmente tem um futuro. Se o que a gente está seguindo, os propósitos que você tem seguido agora, realmente valem a pena. Quantas pessoas esse propósito que você tem seguido tem ajudado? Você está ouvindo o que o Senhor ele te chamou para fazer? Você tem cumprido esse chamado?
Que coisa linda, amados. Eu me lembrei dessa palavra, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, ouvindo um louvor da Gabriela Rocha, que é o louvor Me Atraiu. É bem conhecido, acredito até que vocês já tenham ouvido. E a canção diz assim: é que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que me chamou daquela sarça me atraiu. Vai dizendo: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, a tua presença me atraiu. Eu tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E aí vai dizendo que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. E, amados, essa é uma palavra que se faz verdade na vida de quem decide estar vivendo com Deus. Um dia com Deus, amados, vale mais do que todos os dias. Não importa a situação financeira, um dia com Deus é mais valioso do que qualquer outro dia sem Deus. Então, amados, é tempo de nós pararmos e refletirmos. Que dia nós temos vivido? Com Deus ou sem Deus? Porque os nossos dias têm que ser vividos com Deus. E a palavra vai dizendo que mais pra frente o seu sogro ainda chega a ajudar ele no meio do caminho com aquele povo no deserto. Mas chega um momento que ele decide voltar para sua terra e Moisés o convida a seguir diante. Mas ele diz: não, eu tenho a minha própria vida, o meu próprio propósito. Mas por que, amados? Porque ele não enxergava o chamado que Deus tinha. O Senhor chamou Moisés para seguir aquele caminho. O Senhor mostrou para Moisés. Moisés tinha a dimensão daquele chamado, Jetro não tinha. Então é isso, amados. Não fique preocupado se as pessoas que estão ao teu redor não entendem. Às vezes elas até se questionam e ainda chegam a nos questionar. Por que estamos vivendo dessa maneira? Por que estamos seguindo isso? Isso é besteira. Você está perdendo tempo. E não estamos perdendo tempo, amado. Nosso tempo com Deus é precioso. Um dia com tua glória vale mais que 1000. Nós temos que preferir estar à presença do Senhor, amados. Que coisa linda é estar na presença do Senhor. E ainda que nós venhamos passar provações e dificuldades nessa vida, nós temos certeza do nosso futuro, que é com Cristo. Porque o Senhor, Ele não falha e Ele já nos prometeu isso. E até hoje, amados, nenhuma palavra caiu por terra e não vai cair. A palavra vai dizendo que pode passar os céus, pode passar a terra. Já imaginou passar o céu, passar a terra? Você pode pensar: nossa, que besteira, é algo fora de cogitação. Mas a palavra vai dizendo: pode passar os céus e a terra. A minha palavra não vai passar. Então, se você está achando difícil passar o céu, passar a terra, quem dirá a palavra do Senhor? Ela não vai voltar atrás, ela não vai se frustrar. Pelo contrário, antes ela vai se cumprir. Fazer como aprouve ao Senhor prometer. Ela vai se cumprir, ela vai se realizar. E nós temos que estar prontos, amados, prontos para isso. Então, para refletir nessa segunda-feira, o que você tem seguido, quais são os propósitos que você tem colocado em andamento. Tem gente já fazendo projetos para o ano que vem. E nesses projetos, onde está Deus? Será que você tem ouvido o que Deus tem te chamado para fazer? Aqui no caso, o Senhor chamou Moisés para libertar um povo. O Senhor não chamou Moisés para viver ali no palácio, para ser rico, para luxar. Não, o Senhor chamou ele para libertar um povo, para conduzir aquele povo a uma terra melhor, a uma vida de liberdade. E para que o Senhor tem te chamado? Você tem ouvido? Não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ele vai dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus, amados. Que coisa linda! Quem te chamou não foi um qualquer. Sabe, mas ele pensou que era uma qualquer visão. Quando ele vira para ver, ele teme, porque é uma grandeza sublime.
O Senhor está te chamando, amado, sabe? Tira a sandália dos teus pés, ouve o que Deus está te pedindo. O Senhor está te chamando para fazer algo. Ouça esse chamado. Não viva a sua vida simplesmente em prol de si próprio, de estar bem, de ser bem-sucedido financeiramente, profissionalmente. Será que seu chamado foi só para isso? Pensa nisso. Fica na paz do Senhor. Uma ótima semana.